prazo até sexta-feira. É nosso convidado Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Olá, bom dia. Bom dia. Começo por perguntar justamente se este prolongamento do prazo vai resolver o problema. Evidentemente que o prazo, o prolongamento não é muito grande. De qualquer das maneiras, é a nossa convicção que irá possibilitar a resolução do problema. O que mais nos Vocês inicialmente tinham até a intenção ou pediam que houvesse um adiamento mais até alargado? Até ao dia 30 de junho. Mas atendendo à velocidade com que as declarações entraram ontem, por exemplo, entraram 161.052 declarações, por isso nós tínhamos 354.063 declarações por entregar na segunda-feira pela manhã, ontem pela manhã, perdão, e por isso dados da madrugada de segunda para sexta, e hoje já só tínhamos 161.052 declarações. Está a fazer-se mais rápido do que inicialmente se tinha pensado? Está a fazer-se, naturalmente, a pedir-se um esforço extra às pessoas e a criar-se, naturalmente, situações de ansiedade que não se justificam e que o Ministério das Finanças, que nós alertámos a tempo, conhecedores, naturalmente, da evolução deste processo, isto é um assunto recorrente, todos os anos temos vivido esta dramatização. Talvez nos possa elucidar sobre o que é que se passa exatamente com o sistema, o que é que está a falhar? O que se passa é uma fraca planificação, na nossa opinião, é uma má planificação de funcionalidade do próprio sistema. Segundo, é a falta de capacidade de resolver algumas questões que nós temos apresentado soluções e que, na verdade, o Governo não tem tido até hoje. Eu não diria a boa vontade, diria a capacidade para encontrar soluções específicas para os maiores utilizadores do sistema informático. Quem são os maiores utilizadores? São os profissionais, aqueles que mensalmente enviam milhões de declarações e que, naturalmente, recorrem mais facilmente ao sistema. O que é que nós sugerimos ao Ministério das Finanças? Sugerimos que fosse criado um mecanismo que nós chamávamos website e que, no fundo, consiste numa espécie de armazém onde as declarações são consideradas entregues a partir do momento em que entram nesse programa informático e que depois o sistema central vai gerindo, conforme a disponibilidade que tenha, as declarações que são entregues por esse sistema. No que respeita aos contribuintes, desde que as declarações tenham sido entregues nessa espécie de portagem, nessa espécie de armazém, elas são consideradas para efeitos legais como entregues. Ora bem, nós temos apresentado aquilo que nós temos vindo a chamar os websites. Temos apresentado houve capacidade, para fazer isso. É complicado em termos de informática fazer. Eu não sou técnico de informática, mas acho que nestas coisas é mesmo assim. Desde que haja boa vontade. Não falámos em nada do outro mundo em termos informáticos, pela minha pequena concepção de informática, mas o que é que nós falámos? Falámos num programa informático que legalmente seja aceite o cumprimento da obrigação a partir do momento em que as declarações entram nesse programa, mas depois a sua gestão em termos do processo centralizado. E diz a lei que nestes casos, quando a declaração não estiver conforme com as exigências, serão notificados os contribuintes pelo mesmo processo e que eles terão que substituir as declarações. Por isso tem 30 dias para depois substituir as declarações. Já não vai a tempo deste ano. Para este ano, acha que até sexta-feira os problemas poderão estar ultrapassados? Poderão estar ultrapassados. Evidentemente que está aqui a pedir aos profissionais um esforço acrescido. Nós compreendemos a situação económica do país e a necessidade que o Governo tem de conhecer a receita tributária do IRC e de outros impostos, como é o caso do imposto sobre veículos ou do imposto de caminhonagem. Ontem foi mais duro na sua análise. Falava numa caça à multa. Mantém a mesma opinião? É que quando nós fazemos alertas, voltamos a fazer, e do outro lado não há sensibilidade nenhuma para esta questão, temos a legitimidade de entender que, sendo aquele que legisla, aquele que disponibiliza os meios e aquele que depois instaura os procedimentos disciplinares ser a mesma pessoa, pode perfeitamente haver aqui, assim, prática de alguns atos intencionais, no sentido de depois pôr as pessoas a pagar aquilo que não pagam. Mas isso é legítimo. Ainda por mais, quando são alertadas a tempo, como foi o caso em que a Ordem, no dia 17 de maio, enviou o primeiro ofício ao Ministério das Finanças, em que já prevíamos esta situação e alertávamos para este problema, e toda a gente fez ouvidos moucos. Agora, há uma questão de fundo, e que essa é que é interessante também, é que por vezes há pessoas que só conhecem a linguagem da violência. Não têm capacidade para entender
quando as pessoas por vezes fazem um determinado alerta, fazem de forma educada, fazem de forma consciente, mas às vezes é preciso a gente que só conhece a linguagem da violência, portanto, há tipo de pessoas, tipo de situações em que nós temos mesmo que ameaçar, porque senão elas acabam por continuar indiferentes. Mas essas ameaças, pergunto, estão ultrapassadas? Se até sexta-feira a questão não estiver resolvida, mantém a intenção de avançar, a hipótese de avançar com a providência cautelar? Há um dado que é importante. O Estado gera as suas relações com os contribuintes. E ao gerir essas relações com os contribuintes, tem que dar condições e meios para que ele possa cumprir os compromissos previamente estabelecidos. E se até sexta-feira não for possível aos contribuintes cumprirem esses compromissos, mantém a intenção de avançar com a providência cautelar? Se estivermos com o sistema infuncional, evidentemente que avançaremos com a providência cautelar. Porque o que não faz sentido nenhum é que os contribuintes fiquem dependentes de um sistema cuja funcionalidade... Ser funcional para si implica, neste caso, que todas as declarações consigam ser entregues? Ou... Pensamos que sim. Que há situações, que há condições, por um esforço mais acentuado dos profissionais, pensamos que haverá condições. Neste momento falámos em quê? Falámos em que faltam entregar 47.632 declarações de IRC, para um conjunto global de 430.674 entregas no ano passado, e 145.379 para um conjunto de declarações entregues do ano passado, de IRS, para um conjunto de declarações entregues do ano passado de 1.442.380. Isto quer dizer o quê? Se me permitem muito rapidamente, e fez uma questão de fundo que é necessário nós enquadrá-la. Nós não nos move de qualquer animosidade com o Governo, nem qualquer Governo. Mas entendemos que é incompreensível que o Governo não dê condições, o Ministério das Finanças não dê condições para que os contribuintes cumpram com as suas obrigações e depois venha o Ministério das Finanças penalizar, coimar, quem de facto, as pessoas a quem ele não deu condições para o cumprimento da obrigação. Mas também já nos disse que considera assim que o problema possa estar ultrapassado com este alargamento do prazo. Sim, consideramos. Azevedo, obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Bom dia. A taxa de desemprego em Portugal manteve-se em abril no valor mais alto de sempre.